Fala galera, tudo bem? Chegamos ao nosso 8º vídeo dentro desse nosso curso de como ler a Bíblia na sua melhor sequência. Então vamos retomar. O que nós vimos até agora? Uma introdução, foi o nosso primeiro vídeo, beleza? E aí nós vimos o período patriarcal, nós vimos depois o período da libertação, da escravidão, e início, não é, da entrada na terra. Nós vimos o sistema tribal, nós vimos a monarquia unida, nós vimos a monarquia dividida, até a destruição do norte em 722, a destruição do Reino do Sul em 586, entramos no exílio da Babilônia. O povo estava lá exilado. E agora entramos nessa nossa próxima aula. E nessa aula, agora, nesse momento, nós vamos ver algo fundamental. O povo não ficou para sempre no exílio, lembra? O exílio durou mais ou menos 50 anos. E aí, o que nós temos de informação fundamental? Surge na história um outro grande império, um império poderosíssimo, que ganha dos babilônios, destrói a Babilônia. Babilônia acaba. Que império que vai vencer a Babilônia? O Império Persa. Exatamente, os persas passam a dominar o mundo. E nesse momento, lá em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, ele vai fazer o seguinte edito, alguns falam édito, né? O seguinte edito ou édito, que os povos que estavam exilados deveriam voltar cada qual para a sua terra de origem. Então ele fez com que os povos voltassem cada um para a sua terra. E Judá estava aí, nesse meio. Judá estava nesse processo. E Judá, os judeus, agora vão voltar lá para a terra de Judá. E quando eles chegarem lá, vai ter uma grande confusão, porque tinha um resto ainda de pessoas vivendo lá na terra. Só que nesse momento, nós temos um conflito profundo. Conflito profundo. Por quê? Porque esses judeus que estavam lá na Babilônia, estudando a lei, estudando, não é, a Torá, eles voltam na seguinte visão: quem ficou é impuro, nós somos os puros, e há um conflito. Eles expulsam aqueles que são chamados de impuros lá para o norte, para a região sobretudo da Samaria, ainda para cima da Samaria um pouco lá para Galileia, e vão se estabelecer ali novamente. Essa história está sendo narrada em Esdras e Neemias. Então são esses os dois livros que você vai precisar ler na sequência. Depois de Lamentações, você tem que ler Esdras e Neemias, porque lá fala do edito de Ciro, fala desse retorno, fala desse processo dos puros versus os considerados impuros, e aí acontece um outro dado interessante, um outro dado fundamental, que vai ser justamente o seguinte, pessoal. O povo, tá, vai reconstruir Jerusalém e vai reconstruir o templo também. E nesse momento, você vai ter uma religião pautada na lei e na instituição das sinagogas, mas também vai ter essa religião pautada no culto do templo. E quem vai passar a tomar conta da religião judaica, você já entendeu que judaica vem de Judá, vai ser justamente o conjunto de sacerdotes com o seu cabeça, que é o sumo sacerdote. João Cláudio, tem rei nessa época? Não tem mais rei. Lembra? Acabou lá no período, né, da destruição que a Babilônia realizou. Lá no final do livro dos reis. Agora, quem está tomando conta, volto a repetir, é o sumo sacerdote. E você tem uma outra configuração agora. Tá? Essa outra configuração
É uma configuração muito interessante, muito importante. Não dá tempo, obviamente, dentro do nosso curso aqui, de trabalhar isso com maiores detalhes, de falar a respeito de como era a questão econômica, a questão política, a questão social, não é? Como é que era essa religião do templo, que vai ser algo extremamente importante para entender a Bíblia. Sem ela, inclusive, a gente não entende Jesus lá na frente. Esse é um dado muito forte. Tá? Mas você agora já está entendendo, não é? Que a base é essa. Quer dizer, eles voltam e agora eles estão vivendo sob o domínio dos persas, com o templo construído. E o que a gente pode falar aqui, por conta do nosso tempo, por conta da proposta de conteúdo do nosso curso, é que a estruturação, não é, da religião em torno do templo vai ser pautada na ideia de recolher cada vez mais tributo do povo para poder pagar para os persas. Então a ideia basicamente é essa. Os persas deixavam os judeus terem liberdade de culto, liberdade de religião, mas tinham que pagar um preço muito alto por isso. E para que isso fosse pago, desde o templo e dentro das sinagogas, se propagava a ideia de que quem era desobediente às leis, sobretudo às leis, não é, de pureza ritual ou de pureza diária, estes eram tidos como impuros. E se eram impuros, tinham que ir até o templo, pagar um sacerdote para que o sacerdote oferecesse o sacrifício e o declarasse novamente a pureza. Então você imagina uma religião dessa, uma religião onde as pessoas eram empurradas, quase que obrigadas, não é? A ir até o templo para pagar sacrifícios para os sacerdotes. Exatamente. Nesse momento é que você tem uma série de livros da Bíblia sendo escritos. Você tem Ageu, não é? Você tem Malaquias, você tem Jonas, você tem Jó, você tem vários livros e outros vários ainda escritos nesse período. Mas, João Cláudio, para eu entender esse período, qual que eu tenho que ler? De todos esses e de outros que ainda você não falou. Bom, você tem que ler Esdras e Neemias, beleza? Então, Esdras e Neemias vai te contar desse momento do que nós chamamos de Segundo Templo. O primeiro templo foi construído lá no período da monarquia unida pelo rei Salomão. Foi destruído pelos babilônios e agora ele foi reconstruído, ok? Bom, vamos lá, gente. E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o que houve? O que rolou nessa história toda? Quem foi o próximo a dominar Israel? Quando foi? Te vejo no próximo vídeo, beleza? Que simplesmente está espetacular. Te vejo lá. Até! Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui passando no finalzinho dessa aula para dizer a vocês que continuem firmes aqui nesse desafio, porque eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muitas coisas importantes a respeito desse percurso da história de Israel, que é simplesmente fundamental. Sem isso, você não entende a Sagrada Escritura. E eu quero dizer a vocês também um pouco da minha vontade, do meu desejo, do meu propósito de vida de propagar a palavra de Deus por todos os 4 cantos desse mundo. Eu tenho ido para muitos estados do Brasil, praticamente todos, tenho viajado a outros países aqui da nossa América Latina, também Europa, também Estados Unidos e assim por diante, para poder pregar a palavra de Deus. E a cada tempo que passa, eu sinto a necessidade ainda maior, né, uma necessidade crescente de fazer com que isso chegue para diversas pessoas do mundo inteiro. E é por essa razão que eu estou desenvolvendo todo esse projeto que tem como lema, não é, como lema espalhar a Bíblia, levar a Escritura para as pessoas, sobretudo nós católicos, não é? Mesmo sabendo que existem muitos irmãos conosco aqui que são protestantes, evangélicos, para nós católicos, sobretudo, visto o fato de que, né, nós temos uma defasagem muito grande em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus. Então, gente, deixo aqui
o meu convite para que você permaneça firme conosco. E quero dizer que esse projeto nasceu no coração de Deus e eu estou muito feliz com ele. Espero que vocês também estejam gostando muito. Comentem, deixem aqui as suas experiências, falem um pouco mais sobre o que tem sido tudo isso para cada um de vocês, beleza? Deus abençoe. Valeu, galera!